Bora lá? Então, pessoal, eu tô querendo fazer esse vídeo aqui para falar do meu último ano, como se fosse o meu testemunho. Porque foi um ano de muitas revelações, foi um ano que me transformou, foi um ano onde eu vivi, assim, tudo, sabe? De sentir algo novo, de passar por algo que você nunca passou, de raiva, de mágoa, de felicidade, de você errar, de acertar, de se arrepender, de assim, se perdoar, enfim, um ano de transformação. E foi exatamente, minuciosamente, durante um ano certinho, sabe? Foi assim, começou no mês tal e terminou no mês tal do outro ano, assim, certinho, praticamente na mesma semana. Então, Deus foi cirúrgico até nisso, né? E falar muito sobre isso, Deus. Que foi o ano onde eu realmente me aproximei muito, foi realmente onde eu senti muito mais Deus, sabe? Porque eu nunca fui de falar de Deus, sempre tive na minha vida e tudo, mas sempre fui mais reservado, nunca falei. Então, nesse vídeo foi muito mais pra isso. Tipo, foi tão importante pra mim. Eu falei, por que não? Fazer um vídeo, falar sobre isso, porque muita gente vem aqui falar só das partes boas. Quando acerta, conquista, faz alguma coisa. E não quando erra, sabe? Quando você precisou se quebrar, quando você foi no chão. O maior crescimento, pelo menos pra mim, é quando você erra. Quando você dá com a cara no chão, você reconhece e fala, opa, não quero mais isso, vou melhorar, vou crescer muito e não vou voltar pra cá. Então é muito isso. Começou com o término do meu casamento, né? Foi um casamento bem longo e acabou, e pra mim foi bem pesado, porque casamento, a família pra mim era muito importante, era o meu pilar central, era o meu porquê na minha vida. Então eu saí com muita mágoa, com aquele sentimento de fracasso, que eu lutei, nadei, morri na praia. Então foi muito isso. E saí com muita mágoa, assim, muita raiva, sabe? De como que foi, de tudo que foi, pra mim ainda tinha muita coisa. E eu saí com essa mágoa, principalmente de relacionamento, de acreditar de novo, de querer isso de novo. Porque pra mim, falar, não vale a pena, não tem mulher que vale a pena não, todo mundo mente, todo mundo é isso e aquilo. Então eu pus uma barreira muito grande nisso. Eu saí com muita raiva disso. A raiva é um combustível muito forte, te ajuda em muita coisa. Te ajuda a levantar, igual me ajudou a levantar, querer ir pra academia, querer fazer isso, fazer novos projetos. Então foi muito isso. Só que é um combustível, todo combustível forte ele queima muito rápido. E tem que tomar cuidado pra onde ele tá te levando. E eu guardei tudo isso, toda raiva, toda mágoa, em vez de eu resolver as coisas, eu só guardei e falei, vambora, eu sigo, eu consigo, vambora. E nesse processo eu sempre pedi muita direcionamento, sabedoria pra Deus, sabe? Foi um momento que eu me aproximei muito, porque chega um momento desse na sua vida que você fica perdido, você fica sem chão, não sabe o que você faz, sabe? Você fica desorientado. Deus me direcionou muito, só que chegou um certo momento que eu fui muito arrogante, sabe? Porque eu pedi o que eu queria, não o que Deus tinha pra mim. Isso é uma diferença muito, muito grande. Você aceitar o que Deus tá te dando, tá te oferecendo, tá te mostrando, e você ir atrás disso, porque você tem que ir atrás também. Deus não vai te dar tudo, vai te dar, caiu do céu e pronto. Ele te mostra. O caminho que tem que trilhar é você tem que ir atrás, você tem que correr. E o que ele tava me mostrando não era o que eu queria. Eu queria voltar pra onde eu tava. Mas Deus falou, não, eu tenho algo melhor pra você. Só que eu não quis isso. Isso me frustrou, me deixou com mais raiva. E eu comecei a fazer muita coisa que eu não tenho orgulho, sabe? E eu sempre comecei a sair, conhecer pessoas e tudo mais, e tava nem aí pra nada, pra ninguém. Ele colocou alguém muito especial na minha vida que quebrou, sabe? Muito dessas barreiras que eu tinha erguido, assim, sobre relacionamento, sobre confiar, sobre querer alguém do seu lado, sabe? E foi muito importante pra mim, sabe? Me mudou muito, fez eu pensar muito. No início eu, né, relutei muito, foi muito difícil, mas depois nossa, foi incrível, foi muito bom, foi o que eu tive de melhor nesse último ano meu. Então foi maravilhoso. Só que eu não soube lidar com isso ao longo prazo. Por quê? Eu tava com muito orgulho, muito ego. Eu tive que levantar meu ego, meu orgulho pra mim, fingir pra mim mesmo que eu tava muito bem. E eu passei a acreditar em mim mesmo, que eu tava muito bem, que eu tinha superado, que eu tava bem, que, nossa, vambora, eu vou viver minha vida. E eu só tinha guardado aqui dentro. Eu não tinha realmente resolvido, eu não tinha colocado pra fora. Eu acreditei em mim mesmo, que eu tava muito bem. E quando eu fui colocado à prova nisso, eu falhei miseravelmente, sabe? E era algo que eu tinha muito orgulho de mim. Muito orgulho. Eu tinha muito orgulho sobre isso, sobre o caráter meu, sabe? Sobre o que eu não iria fazer com ninguém, o que eu não queria fazer com ninguém. Eu tinha muita certeza disso. Esse ano só provou pra mim que todas as certezas que eu tinha sobre mim, sobre relacionamento, sobre a vida, sobre tudo, eu tava errado, eu fui quebrado de todas as formas, sabe? Moído. E quando você quebra algo que é muito importante pra você, nossa, isso te destrói. E foi o que eu mais percebi, que quando Deus quer te dar um novo recomeço, um novo caminho, primeiro, Ele vai te testar, Ele vai te quebrar, Ele vai te moer. Onde você tem o seu ego, onde você tem o seu orgulho, onde você acha que você é bom.
eu consegui fazer tudo que eu falava na minha vida que eu nunca queria fazer, eu fiz. Eu menti, eu traí, eu magoei pessoas, sabe? Eu tava com alguém incrível comigo e eu simplesmente, eu nunca achei que eu iria fazer isso, e eu fiz. Eu traí, magoei, menti. E nesse ponto é que eu vi quando você chega no seu fundo do poço. O fundo do poço é quando você se joga nele. As escolhas que você foi fazendo, o caminho que você foi trilhando, você se coloca nele. E quando eu cheguei nele, você sente uma vergonha terrível, sabe? Algo assim, que você fica assim, perplexo, paralisado. Do porquê? Pra quê? Tudo por ego, por orgulho, por raiva? Por vingança minha, imaturidade? E aí é onde você tá ali. Só que foi um momento de muito esclarecimento pra mim. Porque ali sim você tem que tomar uma decisão que pode mudar a sua vida. Ou você é aquilo que você tá sendo, que você se tornou ali, ou não é. E eu vi que o que eu fiz, o que eu tava fazendo, não me define, não é o que funciona pra mim, porque isso me destrói. A minha vida começou a dar tudo errado, a travar. Eu, assim, passei a não funcionar mais. Eu comecei a me questionar muito, a me cobrar muito. E é horrível. Você tá vivendo, sabe, mentindo pra alguém. Eu não sei como que tem várias pessoas que conseguem fazer isso durante muito tempo, sabe? Isso tava me destruindo. E eu vim falar sobre isso justamente por causa, se alguém estiver passando por isso e tal, olha, o ego, o orgulho, a raiva, ela não é feita pra você ficar com ela dentro de você, sabe? Coloca pra fora. Tira isso. Porque quando ela voltou pra mim, foi terrível. Eu fiz as piores coisas que eu nunca imaginei que eu iria fazer na minha vida. Eu precisei passar por isso. Eu precisei magoar alguém pra me aprender, pra me não querer mais, pra me enxergar tanta coisa, principalmente sobre Deus, sobre o caminho que Ele tava me mostrando, sobre não questionar, sobre aceitar que Ele sabe mais do que eu, que não é o que eu quero que importa, é o que Ele quer pra mim. E a partir do momento que eu aceitei, quando eu tava no fundo do poço, eu só olhei pra cima e falei, tá bom, bora. Sabe, simplesmente assim, é assim, transformador, quando você joga tudo pra fora, aceita de tudo que você fez. Igual hoje, eu não olho pra trás, fico arrependendo, falando, meu Deus, por que não? Obrigado por tudo. Tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Eu aceito isso. Eu não vou repetir. E eu vou melhorar. Eu vou ser algo muito melhor. E o que deu certo, o que eu fiz certo, o que eu senti de bom, eu quero transbordar isso muito mais. Espero que você não tenha que passar por tudo que eu passei, por, sabe, magoar pessoas, ferir pessoas que não mereciam nada, que são pessoas incríveis. Que eu acredito também que Deus tem um propósito muito grande por elas ter passado por isso também. Hoje eu vejo que tudo na vida tem que ter um propósito. O que isso vai transformar você na melhor pessoa que você pode ser. Eu quero ser o meu melhor no que eu posso ser, aprender com tudo isso e transbordar isso de uma forma exemplar. Isso mostra também que pra mim, eu não tenho ego de querer esconder, eu tenho uma vergonha do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Não. Eu não preciso esconder nada disso. Porque eu sei que aquilo não me define, eu sei pra onde eu quero ir, como eu quero ir hoje. É muito mais nítido pra mim. Sabe, as coisas começaram a fluir de uma forma muito melhor. Depois que eu só libertei, parece que eu me libertei. O peso é maravilhoso, você não tá mentindo pra ninguém, você não tá, sabe, fazendo nada disso com ninguém. Como eu falei, arrependo de ter feito, não queria ter feito, nunca achei que eu iria fazer, e fiz. Se você crê em Deus, se você confia, se você tem fé nele, não questione. Se você vê que o caminho, Ele te mostrou, foi Deus que te mostrou, confie e vai. Quando você vai de coração aberto, sem medo, sem questionar, funciona. Tá funcionando muito. Sabe, coisas que eu não resolvi durante um ano, em uma semana resolveu. Sim, de uma forma assim que, se eu tentar explicar, não tem como, simplesmente foi assim, ó. Foi. Então é isso que eu queria falar. Obrigado.